Bem, são 19 horas, para a gente ser pontual. Ricardo, eu vou tentar te chamar aqui. Peraí que eu apertei errado, gente. Chamei o Ricardo aqui. Ricardo, Oi, Raquel. tudo bem? Tudo bem? Que ótimo, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado. Eu que agradeço a você, ao nosso amigo Helenilson, a MS Agrocursos pelo convite, pela participação e estamos aqui para esclarecer para nossos amigos, aos nossos seguidores, o mundo agro em que atuamos e o que podemos fazer para ajudá-los no tocante à agronomia, a projetos de crédito rural, projetos agropecuários, agricultura de forma geral. Que legal. Obrigada, Ricardo, pela disponibilidade, pelo tempo cedido. Eu sei que o seu dia hoje foi corrido, igual o meu. Hoje é feriado, não sei para quem, porque a É gente verdade. trabalhou hoje o dia inteiro. Você foi para uma consultoria, eu também. E obrigada Foi. aí pelo tempo cedido. A gente está aí com esse projeto todas as terças e quintas, fazendo lives, falando sobre crédito rural, mas não só sobre crédito rural. Nós temos muitos colegas no país inteiro e que tem muita sede sobre esse tema, né? E Isso. muita gente que está começando também a atuar e tem tantas dúvidas. E aí, quando eu olho para trás e eu vejo quando eu comecei há 10 anos atrás, quantas dúvidas, quanta insegurança, quanta necessidade de conversar com alguém, conversar com colegas, dividir. E eu não tive, eu tive em alguns aspectos, mas sobre essa questão do crédito rural, assim, mais especificamente, eu não tive tanto apoio. Então foi batendo cabeça mesmo, dando murro em ponta de faca, como a gente diz por aqui, e batalhando, errando, perdendo dinheiro, perdendo tempo, até aprender. Então hoje, se a gente tem essa possibilidade de dividir um pouco dessa nossa experiência, da nossa caminhada com os colegas. Então, assim a gente está fazendo. E aí, às terças-feiras, eu e a Helenilson, a gente bate um papo aqui e tiram algumas dúvidas da turma também, sempre que é possível. E às quintas-feiras, a gente tem trazido sempre algum convidado para que fique dinâmico e para que a gente traga sempre um outro olhar, sabe, para a situação. Assim, a gente percebe que os colegas que estão aceitando os convites e vindo conversar conosco às quintas-feiras têm trazido um novo olhar, uma nova perspectiva, e isso para a turma. Aqui agora nós temos ainda 12 pessoas. Hoje, inclusive nesse mesmo horário, tem outras lives acontecendo, lives ótimas também. Se eu pudesse ser 8 pessoas hoje, eu ia estar bem feliz para participar da nossa e de outras 7. Muito boas, inclusive da nossa área também do agro, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, muita gente visita aqui, vai para outra live, depois volta. Mas a gente tem gente aqui do Brasil inteiro, assim. A gente tem percebido nas nossas lives muita gente do Pará, Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Paraná. Então você vê que tem muita gente de tantos lugares buscando as mesmas informações que nós buscamos, os mesmos esclarecimentos que nós buscamos há um tempo atrás. Então, seja bem-vindo ao projeto nosso. Obrigada mais uma vez. Eu queria também. Eu entrei aqui um pouquinho antes para poder fazer testes de áudio, falei com umas 2 pessoas, mas oficialmente sejam todos bem-vindos à nossa live. Muito feliz com a presença de vocês aqui, com o movimento de vocês nas nossas redes sociais, nosso Instagram, muita gente comentando, conversando conosco no direct, trocando informações, pedindo orientações, muita gente nos canais da gente também do YouTube, meu de Helenilson, e tá muito legal, então eu queria agradecer a todo mundo. Ricardo, eu queria que a gente começasse, você compartilhando um pouco comigo e com a turma que está assistindo a gente, um pouco da sua história, assim, como foi seu início, assim?
Você é engenheiro agrônomo, né? Fica à Isso. vontade para se apresentar. E como que foi esse início, assim? Como que você despertou esse interesse pelo crédito rural, que você enxergou que podia ser que era um nicho de mercado interessante, que valia a pena você investir? Bom, Raquel, e todos que estão nos assistindo. Primeiramente, boa noite. Gostaria de mais uma vez agradecer o seu convite, o convite de Helenilson, da MS Agrocursos, para participar dessa live e falarmos um pouco sobre crédito rural. Sou engenheiro agrônomo de formação, sou formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco há 10 anos, praticamente, e atuo com crédito rural pelo Banco do Nordeste há apenas 7 anos. Inicialmente, eu não tinha até então vislumbrado nenhuma oportunidade no mercado agro em alguma outra área. Então, assim, desde a graduação, eu tinha interesse pelo crédito rural. Buscava sempre conhecimentos com alguns professores, buscava informações, buscava informações na internet, como é que funcionava esse nicho de mercado na nossa área. E graças a Deus tive a oportunidade, através de dois amigos, aliás, um amigo de turma, um amigo de graduação, que junto com hoje sua esposa, mas trabalhou. E daí foi assim que se iniciou em 2013. Comecei com apenas uma agência. No dia que eu recebi o convite, no dia seguinte eu já estava na agência levando minha documentação que solicitaram, diploma, carteira do CREA, documentação pessoal, identidade, CPF, essas coisas todas que o banco exige. Então, eu levei no outro dia a documentação e eu acredito que na outra semana já surgiu o primeiro cliente que me abordou, me entrou em contato por telefone. E aquilo ficou meio assim, eu meio inseguro, eu sem saber mais ou menos como é que funcionava bem a elaboração de um projeto de crédito rural, nunca tinha feito, não sabia como é que funcionava, não sabia o que que eu tinha que fazer. Então, assim, eu fui, graças a Deus, por esses dois amigos, eu fui muito bem assessorado. Eles me ensinaram com muita paciência, muito empenho, muita dedicação para me passar tudo que eles já sabiam. E graças a Deus, também eu sou muito perspicaz, muito insistente, eu sou muito curioso. E sempre que tinha alguma dúvida, eu não só buscava a eles, como a outras pessoas que já trabalhavam no banco também. Como é que funcionava isso, o que é que eu tinha que, qual é a documentação que eu tinha que, o checklist, né, que o banco me passou, que eu tinha que providenciar, tudo que eu tinha que fazer para que o projeto chegasse não vou dizer na perfeição, mas o mais correto possível na agência para que não tivesse nenhum problema e que não voltasse por conta de alguma falta de atenção minha. Então foi assim que nós começamos. Aí o primeiro projeto de crédito rural que eu fiz foi uma aquisição isolada de um caminhão. Eu fiquei muito feliz quando fui visitar a propriedade do cliente. Na nossa região aqui, o carro-chefe é cana-de-açúcar, é banana, uva, goiaba, maracujá, bovinocultura de corte. E o cliente, esse primeiro projeto que eu fiz, ele Bem era cultivador diversificada, né, Ricardo? bem diversificado a nossa região aqui. Então ele fez o primeiro projeto dele quando saiu, eu fiquei muito feliz, ele também. E assim, depois que eu fiz esse aí, foi uma chuva de projetos, graças a Deus. Desde que esse projeto saiu, não parou mais de chover na minha horta. Sempre, hoje em dia eu estou até atuando com 9 ou são 10 agências já, nesses 7 anos. Você ampliou muito o espaço de trabalho aí. 9, 10 Foi. agências, né? É, Começou com uma agência, já está em 9, 10 agências. Ricardo, você trabalha só com o Banco do Nordeste? com crédito rural, sim, Só com o Banco do Nordeste. só. Ou seja, você atua no Banco do Nordeste como autônomo, profissional autônomo. Você não tem E empresa aberta, CNPJ, não, eu não tenho empresa aberta, eu atuo apenas como profissional autônomo, autônomo. atuo com crédito rural e não tenho empresa porque eu também sou funcionário público e não posso ter empresa no meu nome. Muito legal você falar isso, porque
essa é uma oportunidade que instituições financeiras como o Banco do Nordeste, por exemplo, dão para as pessoas que querem trabalhar com crédito rural, além de realizar alguma outra atividade. Muitas vezes o profissional tem uma atividade que é dita como atividade principal e também deseja trabalhar como consultor projetista. E Isso, as instituições financeiras que compreendem isso e que aceitam a atuação do profissional autônomo é extraordinário, né? Porque você pode somar receitas aí no seu, né, na sua dia a dia, no seu dia a dia, no seu mês. E diferente do Banco do Brasil, por exemplo, que para você poder atuar, você tem que ser um CNPJ, né? Ou estar isso. vinculado a um CNPJ para atuar. Então nós temos aí Banco do Nordeste, mas Banco Basa também, né, na região da Amazônia, várias cooperativas de crédito que trabalham com o profissional autônomo e que fazem disso uma oportunidade para quem quer trabalhar, ter uma renda a mais. Né? É uma coisa que o Isso. crédito rural possibilita que a pessoa faça. A gente tem ali o trabalho de assistir o cliente que a gente está prospectando crédito para ele, mas isso é facilmente gerível se o profissional autônomo possui outra fonte de renda ou outra atividade profissional, né? E Isso. isso dificulta muito quando a gente vai trabalhar numa instituição como o Banco do Brasil, por exemplo, que a gente precisa abrir uma empresa, ter papelada, e impostos e toda aquela burocracia para poder atuar como projetista. Verdade. Essa é a grande diferença, né? Um pouquinho o seu vídeo. Ricardo, você está me ouvindo bem? Oi, oi. Oi. Você está me ouvindo bem? Para mim aqui o seu vídeo Oi, está travando um agora pouquinho, o estou. seu áudio também. O teu às vezes também está, Tá. Pessoal, dá um feedback aí pra gente, para tá vocês dizerem como que tá aí oscilando um o pouco, áudio né? e o vídeo da gente. Beleza. Então vamos tocar. Será que o Ricardo está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ah, então beleza. Então maravilha. O vídeo da gente trava um pouco, mas o áudio é o que importa, é o conteúdo que a gente está passando aqui para a turma. Verdade. Ricardo, assim, a gente que já está na área há algum tempo, eu acredito que para você também, mas a gente é abordado com muita frequência sobre quais os principais entraves, assim, as maiores dificuldades que um profissional tem na hora de iniciar nesse ramo, nessa atividade. Por que eu digo isso? Muita gente me aborda nas redes sociais sobre isso, assim, Raquel, eu estou começando agora, mas eu estou passando por algumas dificuldades e eu estou travado, eu não sei o que fazer. Me ajuda a elencar, assim, para a turma, a pontuar para a turma, quais são as principais dificuldades assim, que você considera para um profissional que está iniciando nesse ramo, nessa atuação como consultor projetista? Bem, Raquel, como eu te falei, um primeiro entrave que eu passei foi essa questão do Banco do Brasil, que recebi o convite para atuar lá como projetista também, mas como eu falei, né, que eu não tenho como ter empresa, não posso ter empresa no meu nome, a lei permite apenas que eu fosse cotista até apenas 5%, e eu não constituí sociedade para isso, né, para abrir uma empresa e também atuar com crédito rural pelo Banco do Brasil. Então, eu apenas me limitei ao Banco do Nordeste. Esse foi o diferencial do Banco do Nordeste em relação ao Banco do Brasil, porque pelo Banco do Nordeste podemos atuar como profissional autônomo. Esse foi o principal entrave em relação à atuação por outra instituição financeira, né? Que eu poderia atuar como nas duas, mas no momento eu estou Sim, impossibilitado. E, assim, hoje em dia, na nossa região aqui, Mata Norte de Pernambuco, como eu falei no início da live,
A atividade aqui, a maioria das atividades dos produtores rurais, eles atuam mais com bovinocultura de corte, com cana-de-açúcar, com a cultura da banana, do mamão, também aqui na parte da Paraíba, que eu visitei hoje, limão, maracujá, uva, goiaba. E alguns deles, às vezes, precisam ter algum acesso a algum crédito rural, mas as exigências não só do banco, mas a própria determinação do Banco Central, do Ministério da Agricultura, que exige que o cliente apresente outorga d'água, que apresente licença ambiental, e os órgãos competentes são a APAC, no caso de Pernambuco, e a Agência Pernambucana de Águas e Climas, que é o órgão competente que regulamenta a liberação de outorga d'água, e a CPRH, que é a Agência de Meio Ambiente, que lidera lá com a liberação da licença ambiental. Às vezes é um processo demorado para fazer a liberação desse tipo de documentação que o cliente precisa. Então, quando ele precisa, às vezes, ter acesso a crédito para ter instalação de irrigação, ou então qualquer projeto que envolva cultivo com irrigação, e que ele precisa apresentar esses documentos desses órgãos reguladores, outorga d'água e licença ambiental, torna a proposta inviável por não apresentar esse tipo de documento ao banco. E na nossa região aqui, o principal entrave é esse. A gente vê essa situação se repetir, eu acho que grande parte do país, Ricardo, tanta gente que eu converso de outros estados e que se queixam das mesmas coisas. Então, ó, você pontuou duas dificuldades para quem está começando, né? Para quem está começando a enfrentar. Essa questão da limitação, das exigências diferentes das instituições financeiras para que nós atuemos nelas. E a falta de documentação dos clientes que nós vamos atender, que a gente sabe que tem perfil para prospectar o recurso, mas que muitas vezes não tem a documentação e isso limita o acesso deles ao crédito. Em relação a essa o primeiro ponto que você tocou, sobre a exigência de documentação, a exigência que as instituições financeiras fazem para nós, consultores, para que a gente atue, isso é totalmente pertinente. Às vezes, quando a gente está começando, a gente não tem condição de manter uma estrutura. E para a instituição financeira que exige que a gente atue como empresa, como PJ, isso é complicadíssimo. Verdade. Porque quando a gente precisa, não é só, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil exige que a gente tenha CNPJ. Não basta a gente ir num contador, por exemplo, abrir um CNPJ e atuar dentro da casa da gente. Receber o cliente no sofá da minha sala. O Banco do Brasil exige que a gente tenha uma estrutura física. Após a submissão da documentação nossa ao banco para avaliação e cadastramento, vem um fiscal averiguar a nossa estrutura para saber se a gente tem condição de, como empresa, fazer o atendimento e prospecção dos nossos clientes. Então, eles vêm para poder ver se a gente tem um escritório, se a gente tem veículo, se a gente tem GPS, porque os bancos exigem que a gente faça os croquis, né, a coleta de coordenadas geodésicas, que hoje, facilmente, por aplicativos muito bons no celular, para essa finalidade de croquis, né, de crédito rural, esses aplicativos, alguns desses aplicativos funcionam muito bem. Mas o fiscal, quando vem, ele quer ver qual o tamanho da sua estrutura e como que você vai atender, né? O que você pode oferecer realmente para esses clientes para você poder atuar. Então, para aquela pessoa que pensa, poxa, eu crio um CNPJ, abro uma empresa no papel, mas eu utilizo ali a estrutura da minha casa, eu improviso para poder atender, para o Banco do Brasil isso não é possível. Então, uma saída, sem dúvida nenhuma, se não existe condição de montar essa estrutura, a princípio, é começar atuando pelas instituições financeiras que te recebem como profissional autônomo, que foi o que você fez.
Exatamente. Até hoje você tem uma limitação aí por você ser funcionário público e você não abriu sua empresa. Se você não tivesse despertado para essa possibilidade, você está no Nordeste, você tem aí perto de você uma agência do Banco do Nordeste, eu acredito, tem aí? Você Tem está no em meu Carpina, não é isso? Carpina. Aqui Isso. tem Então agência. você tem uma agência do Banco do Nordeste aí próximo de você. Então, se você não tivesse optado, se atentado a isso, de repente seu sonho, seu desejo, sua meta teria ido por água abaixo ali, né? Isso seria um entrave que te impossibilitaria mesmo de começar. Você pode ter certeza que muita gente se esbarra nesse primeiro entrave e desiste dali. Então, sendo o entrave, e a dica que eu dou é essa, assim, que você comece, que as pessoas comecem buscando instituições públicas que nos aceitem como profissionais autônomos. É uma maneira que você tem de se capitalizar e fazer uma carteira de clientes, conhecer ali a região conheça seu trabalho, até que você tenha condições de se estruturar e partir para uma PJ. No seu caso, por exemplo, você teria que, naquela época, se você não tivesse aí, por exemplo, uma agência do Banco do Nordeste aí próxima de você, ou você não tivesse se atentado para isso, o Banco do Nordeste pode ser que, como profissional autônomo, dá certo. Você teria que ter buscado uma parceria para montar essa empresa, para que isso fosse possível. Nem sempre é possível. É uma coisa que eu gosto muito, que eu sou muito a favor da formação dessas parcerias. Eu falo isso sempre nos nossos cursos. Muita gente me pergunta nos cursos mesmo, Raquel, eu sou médica veterinária. E aí, vou ter uma limitação aí em relação à quantidade de projetos que eu vou poder fazer, os projetos ligados à agricultura eu não vou poder fazer. O que eu faço? Parcerias. Busque parcerias de confiança, que você tenha afinidade. As empresas multidisciplinares hoje são realidade no mercado. Você encontra empresas hoje de elaboração de projetos, né, de consultoria como a nossa, e que tem dentro da empresa agrônomo, engenheiro agrônomo, técnico agropecuário, médico veterinário, um zootecnista, um engenheiro ambiental, florestal. Nós temos vários exemplos desse ao redor. E é a realidade. Então, é uma alternativa. Mas nem sempre é possível. Então, sem dúvida nenhuma, buscar essa forma de atuação como profissional autônomo nas instituições que nos recebem dessa forma é uma saída, né? E a outra questão que você tocou é em relação à documentação dos clientes. Isso, para você ter uma ideia, Ricardo, os nossos cursos, eles são cursos de 20 horas de duração, os cursos de crédito rural que nós concedemos pela empresa. Metade disso, metade de 10 horas, a gente passa praticamente só falando de regularização de documentação de imóveis rurais. Eu faço questão de debater esse assunto, porque é, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a maior dificuldade que a gente encontra na hora de iniciar esse trabalho. Por quê? Aqui foi assim conosco. Eu tenho uma sócia aqui, engenheira agrônoma, nós também, ela também já sabia fazer projetos, ok, e a gente achava, ingenuamente, a gente achava que o projeto se elaborava daquele jeito, abre-se a planilha, preenche-se as informações, imprime e entrega para a agência do banco, para o funcionário ou gerente responsável fazer a avaliação e liberar o recurso. Não. A elaboração do projeto ele começa muito antes da gente preencher as planilhas. O trabalho de elaboração de projetos inicia quando a gente tem o primeiro contato com o cliente e recebe dele a documentação do imóvel que ele tem. Porque normalmente, pelo menos aqui na nossa região, eu estou aqui no sul da Bahia, aqui na nossa região nós temos duas situações muito peculiares. Peculiar? Não é peculiar, eu usei o termo errado. Duas situações muito corriqueiras. Uma delas, o cliente não tem documentação nenhuma. Se eu tenho o quê de documento? Um contrato de compra e venda.
Olha, a gente tem um caminho aí longo para percorrer até a gente efetuar o projeto de fato. A outra situação que a gente encontra muito é: o imóvel tem toda a documentação? Tenho tudo! Sério, vou trazer para você. Maravilha, ele traz para mim. Aí, a escritura tem um nome e um tamanho do imóvel rural. O ITR tem outro tamanho, é o mesmo nome. O CCIR também tem o mesmo tamanho, mas é outro nome. O CEFI tem um tamanho diferente e o nome é o mesmo. É uma salada de fruta que eles trazem para a gente. Então, primeiro, a gente precisa regularizar a documentação desse cliente para depois a gente partir para a elaboração de projetos de fato. E essa é uma situação corriqueira. E quando eu converso com outras pessoas que já estão na área há algum tempo, elas falam a mesma coisa. Aí, Raquel, a mesma coisa. Só aí tem uma diferença grande. Eu falo isso sempre também. Nós temos os projetistas, que são só elaboradores de projeto, e nós temos os consultores projetistas, que oferecem, de fato, além do acompanhamento, né, a aplicação do crédito, também oferecem outros serviços, né, para assessorar esse cliente. Quando nós começamos o nosso trabalho aqui, quando a gente abriu a empresa, o objetivo da empresa era, basicamente, consultoria e elaboração de projetos agropecuários. Mas a nossa consultoria, ela se resumia à assistência técnica do imóvel. Hoje, o portfólio da empresa é gigante, porque a gente foi vendo a necessidade de oferecer outros serviços para que a gente conseguisse atuar com crédito rural. Porque os nossos clientes não tinham documentação e eles tinham que sair do município para buscar esses serviços. Quem tinha documentação completamente em desacordo com o que se espera para fazer o pleito do recurso no banco. Então, a gente também tinha que regularizar essa documentação. Não foi fácil, porque não era um assunto que a gente dominava, e quando a gente fala de documentação, a gente esbarra em outras coisas, né? Em outras normativas. É uma linguagem diferente, às vezes, para a gente, mas que a gente teve que vencer, ou seja, um entrave, a gente teve que vencer e estudar para que a gente conseguisse atuar como projetistas. E que para a gente, no fim das contas, foi muito bom. Que foi mais um serviço que a gente agregou à empresa, ao portfólio da empresa, e que hoje é responsável por uma boa fatia no orçamento da empresa, nas receitas mensais aqui da empresa. Foi mais uma parceria também, né? Exatamente, exatamente. Agora, e você falando de parcerias, foi bom, porque é sempre uma saída possível a gente trazer parcerias, assim. Às vezes a gente não tem conta, né, não dá conta, não tem condição de abraçar tudo. As demandas do mercado do agro são infinitas, não são nem enormes, elas são infinitas. E a gente não tem condição, às vezes a gente não tem perna, não tem corpo técnico para poder abraçar tantas coisas, então a gente tem que fazer parcerias mesmo. A gente já trouxe aqui como convidados engenheiro agrônomo para falar de outorga d'água e o impacto disso nas ações de crédito rural, nos processos de crédito rural. E tivemos aqui também, semana passada, um colega que está se formando agora em agronomia, que trabalha com drone na agricultura. E a gente falando sobre a necessidade da gente estabelecer parcerias para a gente conseguir encaminhar os nossos processos no banco. Às vezes a gente não tem condição de fazer tudo, mas a gente tem um colega que faz. Chama o colega como parceiro. Seu colega não precisa ser seu sócio, mas ele pode ser seu parceiro na prestação desse serviço. Então é sempre uma saída, né, Ricardo? Eu não sei a região de vocês aí, se isso acontece muito. Acontece da mesma forma, Raquel. Sempre temos aqui alguns parceiros que nos auxiliam em alguma documentação que, porventura, o cliente ele não possua e que, ao mesmo tempo, algum parceiro desse, algum amigo, eles podem nos ajudar buscando a providenciar essa documentação, não só para o cliente, mas para nós também, porque aí, de qualquer forma, intermediamos, junto a esse parceiro, a resolução desse documento que esteja pendente.
e que aí alavanca muitas propostas serem aprovadas devido à apresentação do documento que o parceiro nos ajudou a resolver. Soluciona o problema, né? Na verdade, a É, gente ganha agilidade, né? Muitas vezes a gente fala, mas a gente vai estabelecer parceria, eu vou ter que pagar, a remuneração já é pouca, 2% do projeto é tão pouco. Gente, a gente ganha celeridade. é, A gente ganha celeridade no processo, faz com que a gente libere a gente para a gente poder prospectar mais clientes e submeter mais projetos à avaliação. É assim que funciona. Então, sou muito a favor das parcerias. Os nossos entraves, eu acho que são muito parecidos, assim, né? Teve é, alguém aqui na live que falou agora há pouco. Eu também passo pela mesma situação quando você deu o foi, seu depoimento falando sobre ser funcionário público e não foi, eu vi. poder abrir uma empresa. Então, de fato, tem Isso. muita gente passando por isso em todos os lugares. Gente, as cooperativas de crédito, eu falo sempre, defendo muito. As cooperativas de crédito, elas estão surgindo aí, né? Já tem algumas muito antigas no mercado. Nós temos Sicredi, Sicobi, que trabalham muito bem em várias regiões do país, né? E algumas foram crescendo ao longo do tempo, né? Eram típicas de uma região apenas, do sul do país, por exemplo, e já estão aqui, já estão no Nordeste, né? Aqui no Nordeste e em outras É, regiões também. Mas eu falo sempre das cooperativas de crédito, porque elas abrem muito as portas para a atuação do profissional autônomo. Eles trabalham com as mesmas linhas de crédito que as instituições como o Banco do Brasil, como o Banco do Nordeste, como Caixa Econômica trabalham, e algumas diferenças, mas que vale muito a pena para o cooperado. E eles abrem muito espaço, o diálogo deles, normalmente o diálogo das cooperativas de crédito conosco, projetistas, é muito bom. Por quê? Porque quando se trata de uma instituição financeira comum, como o Brasil, Banco Basa, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, esses bancos eles não são bancos específicos de crédito rural. Eles fazem várias outras coisas. Os funcionários eles têm várias metas para poder bater, eles são vendedores e eles têm metas a bater. Então, se você não está numa região em que a agência que você vai trabalhar tem uma carteira agro bem estabelecida, você pode esbarrar numa outra dificuldade, que é a questão da demora, da avaliação e do envio da documentação do cliente, né? Para quem não é da área ainda do crédito rural, a gente entrega os projetos nas agências e, na maioria das vezes, a agência envia os nossos projetos para um setor de análise de crédito. E aí as análises e liberações de recursos nem sempre são feitas a nível de agência. Então, se a gente está falando de Banco do Brasil, por exemplo, que faz crédito rural, mas também vende Orocap, vende seguros dos mais diversos, tem meta de contas para abrir naquele mês, dentre outras coisas, é muito fácil da gente entender que se não tem uma carteira agro ali naquela agência, ou seja, se não tem um profissional ali somente para isso, é muito natural que os processos passem por uma certa lentidão para poder darem sequência. Quando a gente traz isso Isso é o caso da minha região aqui, viu, Ricardo? Nós aqui no sul da Bahia, nós não temos agências, do Banco do Brasil, principalmente, com carteira agro bem consolidada, estruturada, bem né? estabelecida, consolidada, exatamente. Então, a gente não tem o mesmo gerente que me atende e que recebe os meus projetos, trata os meus projetos, é o gerente que está abrindo a conta do cliente que pegou a senha ali para poder ser atendido, sabe? É a mesma coisa. Então, eu tenho que dividir, o tempo dele é dividido entre mim e as outras diversas situações e atividades que ele tem para dar sequência ali na agência dele. Quando a gente traz isso para as cooperativas de crédito, isso é um pouco diferente. As cooperativas de crédito, elas estão focadas no crédito rural, na liberação de recursos, né?
tem outras empresas injetando recurso nessas cooperativas, geralmente bancos privados e tal. E essas cooperativas, elas vivem de aplicar o recurso deles, né? De emprestar o recurso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente consegue uma celeridade maior e um diálogo muito mais fácil com os funcionários e gerentes ali daquelas agências, das cooperativas, em função disso. Então, é uma outra dica que eu dou assim, para quem está começando, é essa. Busque as cooperativas de crédito, o diálogo com as cooperativas de crédito, para que você consiga diversificar, né? Porque eu acho que quanto mais instituições a gente trabalhar, melhor. Tem sempre aquele cliente que tem uma preferência e fala, eu sou cliente do Sicoob, não quero saber de Banco do Brasil, não quero saber de Banco do Nordeste, eu vou fazer por lá. Então é interessante a gente ter essa abertura, né, com um número maior de instituições financeiras, e eu acho que facilita muito o início da turma quando vai atuar nessa área, né? Nessa área aí de crédito rural. Raquel, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, há 7 anos atrás, quando eu iniciei, a história seria, eu não diria que seria um pouco diferente. Porque, assim, lá na frente, graças a Deus, eu fui muito bem assessorado e fui muito bem indicado e recomendado para as demais agências na minha região aqui, quando eu iniciei. Então, o que que eu quero dizer com isso? Para quem está iniciando agora, o que foi que aconteceu comigo há 7 anos atrás? Eu iniciei com uma agência, com um projeto, outros clientes, amigos dele, que se tornaram clientes meus. Meus, que eu digo o quê? Que me procuraram para fazer os seus projetos também. Ou seja, o cliente A, ele me indicou para o cliente B, que me indicou para o cliente C. Então, assim foi que aconteceu comigo. Da mesma forma, foi de agência para agência. Um cliente que é cliente da agência A, que conhece alguém que é cliente da agência B, me indicou, então já fui para outras agências, com indicação até dos próprios clientes mesmo. E também das próprias agências, que às vezes chegava algum produtor rural, algum agricultor em alguma agência que ainda não tinha a carteira rural consolidada e que buscava em alguma agência que já tinha uma carteira rural formada por um profissional das ciências agrárias, né, como a gente elencou aí, nós engenheiros agrônomos, os médicos veterinários, os tecnistas, os técnicos agrícolas, que porventura atuem como projetistas, né, de crédito rural. E assim foi feito. A propaganda que foi feita minha aconteceu dessa forma, de uma agência solicitar outra agência que solicita outra, e de um cliente que conhece outro cliente e que indica para outro cliente, e assim foi feito o meu nome. Então, assim, como você estava falando, né, a questão do Banco do Brasil tem aquele entrave por conta de CPJ. Então, quem ainda não pode CPJ, não tem condições de constituir uma empresa para que ingresse diretamente pelo Banco do Brasil, a saída é essa. Essas cooperativas de crédito que você falou, o Sicoob, tudo, e o próprio Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste foi que abriu as portas para mim. E graças a Deus, hoje aí, de uma agência, eu já pulei para 9 ou 10. Está mais ou menos nessa quantidade aí. Então, foi assim que eu iniciei e hoje ainda continua sendo feita essa multiplicação e adição de agências de clientes. O boca a boca, né, Ricardo? Como isso é É, importante, né? Nós tivemos essa exatamente. sorte aqui também. Quando nós abrimos aqui a empresa, nós trabalhávamos apenas com o Banco do Brasil e nós éramos 3 sócios no início, 3 agrônomos, e a gente começou atuando só aqui no município. Hoje a gente atua em 8, 9 municípios, se não me engano, e em outras instituições e várias agências, né? Agências do Banco do Brasil que estão aqui ao redor, aqui no município e ao redor, as agências do Banco do Nordeste que estão ao redor, porque nós não temos agências do Banco do Nordeste aqui no nosso município,
Caixa Econômica Federal, que a gente atua ainda de maneira muito tímida, vamos dizer assim, né? A Caixa Econômica ainda está engatinhando aí, né, nos assuntos de crédito rural, mas assim, o que a gente foi, o que foi fortalecendo mesmo a empresa e levando a gente para outras agências e para outras instituições, também foi esse boca a boca. E uma coisa muito importante que fez com que alavancasse o trabalho da gente no início, então, para quem está começando aí, isso é importante, foi justamente a gente diversificar o portfólio da empresa. E a gente nem precisou fazer muita pesquisa de mercado, sabe, Ricardo? Os próprios clientes traziam as demandas para a gente. Trabalhos que a gente não imaginava que a gente ia começar a oferecer, que a gente achava que isso ia tomar muito o nosso tempo, que a gente precisava focar mais um pouco na questão do crédito, foi inevitável, porque existia uma demanda muito grande e o trabalho que a gente faz, a gente sempre se propôs a sermos consultores e não só elaboradores de projetos. Isso também facilita muito, eu acho, a consolidação da gente no mercado e a questão da credibilidade e tudo, porque quando a gente está acompanhando o cliente no momento de aplicação do crédito, essas visitas antecipadas que a gente faz, né, antes de elaborar o projeto, isso cria um vínculo muito grande com o cliente e traz para o cliente muita confiança. Isso. E é justamente isso que faz o cliente indicar a gente, né? Nós já Exatamente. tivemos casos aqui, por exemplo, de projetos que não foram aprovados por problemas cadastrais do cliente, né? Questões que acontecem durante o processo, né? Depois que o projeto já está lá no banco, a proposta submetida, aparece alguma restrição, né? Acusa alguma restrição lá internamente em relação ao cliente e a agência toma a decisão de não atendê-lo naquele momento. Então, nós já passamos por essa situação e esses clientes que não tiveram os projetos aprovados em virtude disso são grandes divulgadores do nosso trabalho. Porque eles compreenderam ali que eles foram assessorados, que nós fizemos tudo o que pudemos e que se o crédito não foi liberado, se a agência não pôde atendê-lo naquele momento, de fato foi por uma questão interna entre a instituição e ele, mas o que foi possível a gente fazer, a gente fez. Isso, sem dúvida nenhuma, vai criando uma rede, né? Na região onde a gente está, e que vai fazendo a gente dar esses pulinhos de uma agência para outra e crescendo, né? E tomando corpo do trabalho. Sem dúvida nenhuma, você falou, Raquel, se eu tivesse a experiência hoje, né? A maturidade que eu tenho hoje, naquela época, de repente teria sido diferente. Ricardo, muito legal você falar isso, porque o objetivo das nossas lives, todas terças e quintas, é justamente esse. Quando a gente sentou para conversar, Helenilson, Marcel também, que é nosso parceiro aí no projeto da MS Agrocursos, a gente falou, a gente precisa falar com as pessoas. A gente já recebe e-mail de colegas e tudo há muito tempo. E a gente fala pontualmente, a gente precisa parar de falar pontualmente e abrir isso para as pessoas que estão em busca de informações e que estão perdidas. Há um ano atrás, eu comecei a postar vídeos no YouTube, sem nenhuma experiência com câmera. Você vê os vídeos, é tudo muito caseiro, muito simples, continua sendo. E desde o início a proposta era essa, justamente em função da busca que já existia de colegas por informação e que a gente respondia pontualmente. Eu falei, gente, pode ter mais gente querendo ouvir isso aí. Hoje a gente tem vídeos que, para mim, é uma alegria ter vídeo no canal com quase 2.000 visualizações. Ou seja, a gente tem um número ainda modesto de inscritos no canal, mas nós temos grandes visualizações dos vídeos, ou seja, os colegas buscam isso. Algumas semanas atrás, uma querida agrônoma
do sul do país, de Pelotas, me mandou no Facebook, se não me engano, no direct. Raquel, me dá uma luz, porque eu já levei vários baldes de água fria. Eu tenho vontade de atuar com crédito rural há muito tempo, mas eu sempre escuto, você não tem experiência. Você vai ter dificuldade. Começar assim do nada, sem cliente, é muito difícil. E aí eu encontrei seu canal, comecei a assistir os vídeos, eu falei, não, ela já disse ali, inclusive, já compartilhou que ela começou do zero. Se ela começou do zero, eu posso começar do zero também. Nós tivemos uma conversa longa. No dia seguinte, ela foi para uma agência do Sicredi, inclusive, porque ela já tinha tido um primeiro contato com a agência do Sicredi. E em seguida, ela entrou em contato comigo de novo, falando: estive no Sicredi, já estou fazendo o meu cadastro e eu já tenho um cliente em vista e já vou iniciar com o pé direito. Então, assim, Coisa boa. isso é bom, né? É, Isso que assim, você falou, se eu tivesse a maturidade que eu tinha, a experiência que eu tinha, a gente não tem como voltar atrás. não tem. Infelizmente ou felizmente, a gente não tem como voltar atrás. Mas se a gente puder trazer para a turma um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse tempo, isso faz as pessoas talvez não traçarem um caminho com tantas pedras, né, como nós tivemos, e não percam tanto Exatamente. tempo, percam dinheiro como a gente perdeu Foi. ao longo do tempo em função da nossa inexperiência, porque a verdade é essa, né? A É. inexperiência traz isso pra gente, né? E a inexperiência, Raquel, lá no início, nos fazia ter medo, porque a gente ficava com medo de fazer algum crédito rural, porque a gente não sabia se aquilo ali era certo ou se era errado. E aquele medo acometia isso, de nos travar, porque ficávamos pensando que será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso pode? Será que eu vou me prejudicar? Será que eu vou prejudicar o cliente, a agência? Será que depois dá algum problema e eu vou responder? Então, tudo isso fazia com que lá no início eu ficava pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo o que deve ser feito? Aí eu, Será que eu tenho depois, capacidade, né? também, Eu me será que eu... perguntava isso direto, falava, meu Deus do céu, será que eu tenho capacidade para poder fazer? E daí, quando acontecia isso, eu buscava ajuda aos universitários mesmo. Quem já estava atuando com crédito rural, como assim agora nós estamos passando as nossas experiências para quem está começando, com Exato. os próprios gerentes das agências, que também me proporcionaram muitos ensinamentos, ainda hoje proporcionam, todos eles, sem exceção, de todas as agências que eu atuo. Eu sempre busco saber de todos eles, alguma norma que possivelmente mudou ou que foi criada, e para sempre estar se atualizando e nunca deixar de passar para o cliente uma informação concreta, porque às vezes eles mesmos já sabem de alguma alteração normativa, não ao pé da letra, porque normas são internas, sabendo de alguma forma que, por exemplo, a taxa de juros era X, hoje é Y. Ou então que hoje existe um decreto, uma lei federal que vai dar ao cliente o benefício de ter um desconto X, ou então de renegociar a sua dívida. Então, muitas vezes a gente, lá no início, esbarrava, que é natural, foi natural para mim, foi natural para você, e vai continuar sendo natural para mim e para você, que já temos aí um certo tempo de estrada, quando nos esbarramos com alguma situação nova. A mesma coisa é para quem está iniciando. Pô, eu não sei para onde, como fazer, eu não sei como me mexer, como é que eu inicio para dar o pontapé. Então, o pontapé que eu recomendo é esse. Primeiramente, você ter o seu CREA ativo, que é o que uma das exigências do banco. Você tem que ter a sua anuidade em dia. Você tem que ter a sua documentação pessoal. Você tem que ser cliente do banco também, no caso do Banco do Nordeste. Tem que ter uma conta corrente, tudo mais. Então, você começa a fazer as suas parcerias com o gerente da agência em que você vai começar a atuar. A sua parceria também se inicia, como você falou, com o cliente quando ele lhe aborda a primeira vez e vai lhe trazer a sua documentação. E dali você já tem que começar a galgar os passos do cliente. Se a documentação dele está toda correta, às vezes ele é casado na forma da lei,
e a esposa contraiu o sobrenome do marido na certidão de nascimento, mas ainda não trocou no RG o nome, ter incluído o nome do marido lá na identidade. Então, isso já é uma pendência cadastral, é uma pendência que vai travar muita coisa enquanto não for resolvido. Então, assim, foram N situações que já aconteceram lá no início, que ainda hoje acontece e que a gente sempre vai esbarrar com alguma dificuldade. Mas isso não é motivo para alguém desistir, porque eu não desisti, você não desistiu, as outras pessoas, os meus amigos daqui da região, que a gente também tem muita parceria com os amigos, a gente troca informação, a gente ajuda um ao outro, a gente sempre se ajuda e ninguém deixa de ter acesso ao seu crédito rural por conta de alguma dificuldade dessa. A gente sempre está atuando um com o outro. Raquel, deixa eu responder duas perguntas rápidas aqui que estão fazendo. Por Matheus Souza favor. está perguntando, em média, quantos projetos por mês apresentamos ao banco. Varia, porque assim, hoje eu atuo com 10 agências. Então, depende da minha carteira de clientes, depende da necessidade do cliente em que ele precisa financiar. Então, assim, é muito imparcial, não. Como é que eu posso dizer? Muito imprevisível. Hoje em dia, essa semana eu não parei ainda, não fiquei um dia no escritório, estou no escritório agora. Mas tem dia que eu passo a semana aqui no escritório, tem semana que eu passo todos os dias no escritório, tem semana que eu passo o dia em campo. Então, desde segunda-feira, hoje, amanhã, também eu tenho visita técnica para fazer, para elaborar projeto. Eu vou ter que sentar no fim de semana para fazer os projetos. Então, isso tudo depende do volume de clientes que você tem e do que ele pretende financiar. Então, nessas 10 agências aí que eu atuo, às vezes eu entrego 3 projetos numa semana, às vezes eu entrego 5, às vezes eu não entrego nenhum. Por mês, para ter uma média, assim, juntando em todas as agências que eu atuo, às vezes eu entrego 8 a 10 projetos mês. Mas varia, às vezes pode ser até mais, às vezes pode ser menos. Depende da época também. No caso do cultivo da cana-de-açúcar, que a gente tem alguns calendários com custeio agrícola, tem mais prospecção de projetos de 1º de setembro a 31 de maio, aquisição isolada, seja de trator, seja de caminhão, seja de caminhonete, veículos de forma geral, é o ano todo. Mas, assim, também a gente aqui na área que o pessoal cultiva mais banana, tem algumas épocas do ano que o cliente precisa, às vezes ele evita contrair crédito rural a partir do mês de agosto, porque o valor da banana no segundo semestre aqui tende a cair. Então, assim, varia muito. Não tem um número X de projetos que a gente consegue apresentar semanalmente ou mensalmente, mas existe uma média, mas oscila. E outra pergunta aqui que nos fizeram sobre como resolver a outorga d'água e licença. No caso de Pernambuco aqui, que eu atuo muito mais no estado de Pernambuco e alguns clientes na Paraíba e outros no Rio Grande do Norte. Até Alagoas também eu já fiz projeto por lá. Não nas agências de lá, nas agências daqui, mas que o Sim, cliente tem propriedades, tem imóvel rural lá. tem lá. Então, Pernambuco a gente tem um entrave maior em relação à outorga d'água, porque a APAC ela é muito exigente nas documentações. Se você errar no preenchimento do formulário um dado apenas, ele arquiva o seu processo lá. E não vai lhe ligar para lhe dizer, ó, Raquel, está errado isso, por isso, por isso, por aí. Não, ele vai arquivar o processo. Se você não for lá, não ficar em cima, não buscar saber por que não saiu ainda, vai permanecer lá. Ninguém vai entrar em contato com você para resolver isso. Mas quando você apresenta a documentação toda, o processo é demorado? Agora, outorga d'água, ela só é liberada quando o cliente apresenta antecipadamente à APAC a licença ambiental emitida pela CPRH. A outorga d'água ela não é liberada sem a presença da licença ambiental. Já a licença ambiental ela é liberada independente de outorga d'água ou não. Mas isso varia de um cliente para o outro. O que ele precisa cultivar? Se a cultura é irrigada, ele vai ter que apresentar a outorga d'água, que é para a liberação do uso da água do recurso que ele Exato. tem dentro da propriedade dele. Que, na verdade, o recurso existe lá dentro da propriedade dele, mas pertence à União. E a licença ambiental já é mais rápido. Então, a gente sempre busca parceria, a gente tem que ir lá,
A gente tem que saber quem é o funcionário lá, quem é que pode nos ajudar para fazer com mais rapidez a liberação desses documentos. Ricardo, deixa eu só te interromper. O Instagram vai fechar a live e a gente vai Certo? voltar só para a gente poder terminar de responder essas perguntas. A turma voltando. Ricardo, vou te chamar aí já. Já chamei o Ricardo. Tá chegando aí. Ei, oi, Ricardo. Oi, Raquel. O Instagram ele desliga na cara da gente. Mas Limita, né? a gente estava a gente estava falando de persistir desde o início da live, então a gente persiste e volta. É verdade. Por favor, conclua a sua. Você estava respondendo o colega, Foi. conclua. Estava respondendo sobre a outorga d'água e licença ambiental. Mas aí eu tinha concluído meu raciocínio, dizendo que com as parcerias nós conseguimos resolver. A gente vai lá, busca saber quem é o funcionário responsável, qual é a documentação precisa, necessária, o que que a gente precisa levar tudo correto para que o documento seja liberado. Isso aí. Lembrando, gente, que é um A serviço a parte. mais que vocês podem oferecer. Basta que se tenha Exatamente. conhecimento e estrutura, que eu digo no sentido de tempo, de equipe, para você poder também oferecer esse tipo de serviço, mas é um serviço a mais no seu portfólio. Caso você não tenha como oferecer esse serviço, as parcerias, como o Ricardo bem falou, estão aí para isso. Então, acessem as parcerias. Agora, já sumiram, né, alguns dos comentários, mas nós tivemos alguns colegas aqui falando, acho que a Isa falou agora há pouco sobre, disse que é de Minas e que estava há algum tempo já tentando se inserir no mercado com algumas dificuldades, mas que ela não ia desistir. Fico feliz a É isso beça quando aí. eu vejo isso. Algum outro colega também disse que está abrindo a empresa e que tem alguns medos também em relação a isso. É isso, gente. Medo a gente tem até hoje. Como o Ricardo disse, a gente passa por situações novas o tempo inteiro. Eu estive no Tocantins, em Palmas, em fevereiro, e eu me deparei lá com várias situações. Uma delas é de um grupo de colegas da área que trabalham só com soja. Só com soja. Então, eles já são consultores nessa área de soja e eles trabalham com crédito rural também, com soja. Quando muda, né? Muda em relação às entre-safras da soja, né? Vem milho, sorgo, enfim. E se especializam nisso, mandam ver no trabalho e ok. No nosso caso, quando a gente está em regiões de grande diversificação, que é o seu caso, né, Ricardo, e aqui para mim Isso. também, isso muda um pouco, porque a cada hora a gente vai se deparar com uma situação nova. Não que os colegas que trabalham em regiões muito típicas de monocultura também não vão ter surpresas, porque nessas questões de regularização de documentação dos imóveis e tudo, sempre é uma situação, sempre tem alguma coisinha que você ainda não tinha visto, né? É. Sempre chega um presentinho, uma surpresinha pra gente. Mas quando a gente está em regiões muito diversificadas, isso é muito comum. Chegam situações aqui para a gente, demandas de elaboração de projetos, que a gente fala, e agora? A gente nunca fez projeto para essa cultura. Calma, vamos estudar? Vamos estudar. Vamos estudar um pouco. Nós temos aí vários colegas também espalhados no país todo, trabalhando nas mais diversas áreas, um atrás dos colegas, nossos professores da universidade. A gente fez grandes amigos na época da universidade, a gente recorre aos professores, professor, estou com uma situação assim, assim, assado, me dá uma luz. A gente tem que ir atrás, né? É Helenilson fala verdade. sempre, se não me engano, terça-feira da semana passada, Helenilson ainda falou, eu sempre falo para os meus alunos, não recusem trabalho, não digam que vocês não sabem fazer. Se chegar com alguma demanda que você nunca fez e perguntar, você faz? Faço. Faço. Elenilson sempre diz isso. Faço. Depois você dá um jeito, aprende, estuda, fica uns 2 dias sem dormir aí e manda ver, mas você é capaz.
A gente tem formação para isso. Basta que a gente se dedique um pouco mais a uma área ou outra. Aqui a gente trabalha também com pecuária de corte e pecuária leiteira. A gente tem muita fruticultura aqui, eu estou na região cacaueira. Temos muito café conilon aqui onde eu estou. Carcinicultura. Canavieiras no estado da Bahia, é o município que mais produz camarão. Camarão. Então, pescado, temos muito, né, aqui também, criação de peixe, enfim. E outras, né? Igual você falou, as aquisições isoladas, veículos, as reformas. Sempre vem uma demanda nova, um item novo no orçamento ali do MDA que a gente ainda não tinha visto. É verdade. E são as novidades. Então, são entraves, são dificuldades, mas que não sejam obstáculos para as pessoas desistirem, né? Capazes de fazer um colega desistir. Essa é o incentivo nosso que fica aqui, né, Ricardo? O apelo. Ricardo, ó, nós já cumprimos a nossa hora e as pessoas, os colegas que nos assistem aqui também, eles se organizam para ficar conosco durante esse tempo. Como eu falei, tem várias outras lives super legais que estão acontecendo e a gente respeita muito isso. Então, a gente vai encerrar aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, a gentileza que você me recebeu desde a primeira vez que nós fizemos contato e a disponibilidade de tempo diante de uma semana tão boa de trabalho, tão movimentada, tão boa de trabalho. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí para a turma, um incentivo para a turma e dissesse aí o que você quisesse dizer. O espaço é seu. Raquel, só complementando o que a gente estava falando aí sobre a questão do medo. O que eu aconselho aos nossos nobres colegas iniciantes ou até os que já estejam também no mercado e que quando se deparam com alguma situação diferente, não tenham medo. O medo, ele é o inimigo da felicidade. Se a sua felicidade é você conseguir desenvolver a sua região, agriculamente falando, né? A gente fala muito isso aqui. Então, não tenham medo. Quando tiver com alguma situação nova, corram atrás. Como Raquel falou, busquem os seus professores, busquem os seus amigos, busquem os parceiros. Procure saber quem na região já tenha feito algo parecido. Leia alguma coisa na internet, busque na mente a sua época lá de graduação, quando você pagou alguma disciplina que tenha a ver alguma coisa com aquilo que você está se deparando. E, como o Elenilson fala, né, que Raquel disse, não tenham medo, não recusem trabalho. A nossa profissão é muito eclética, a gente pode exercer várias funções dentro de uma só profissão. Como a Raquel falou, aí também tem pecuária de leite, de corte, que também a gente trabalha muito com essas duas atividades. Inclusive, eu tenho até projetos de crédito rural também com ovinocultura, caprinocultura, de leite, de corte. Então, tenho atuado com as mais diversas atividades do mundo agrícola. E quando chega alguma coisa aqui nova, a construção de um curral, de uma cocheira, um brete, escavar um açude, plantar coco. O cliente chegou aqui dizendo que queria plantar maracujá, queria plantar bananeira de todo tipo. Hoje mesmo eu fui visitar uma propriedade que o cliente planta limão, macaxeira, inhame, faz custeio. Olha, tanta coisa que chega aqui, o pessoal querendo financiar, e a gente vai em busca daquilo e procura saber e faz, e corre atrás, e graças a Deus sempre tem dado certo. Raquel, eu que agradeço a você e a Helenilson, e a MS Agrocursos, pela oportunidade de ter participado dessa live. Espero voltar mais vezes. Os nossos temas são muito abrangentes, temos muitos assuntos a tratar, muitas dicas a dar. Hoje foi só mais um tipo de conhecimento, eu, você, assim, né, virtualmente, e aos colegas que nos assistiram. Mas temos muito conhecimento para passar para essas pessoas que estão iniciando, esses profissionais do agro que estão ingressando agora no crédito rural e que também vão nos passar alguns conhecimentos, porque eles troca mútua, né? Mutuamente isso aí, a questão do conhecimento. E eu que agradeço a vocês a oportunidade de ter contribuído de alguma forma para você, para mim também, que também aprendi algumas coisas com vocês hoje. E espero voltar mais vezes para que a gente troque essas ideias aí com os nossos amigos.
Você vai estar aqui sempre. Não Se Deus mandei quiser. você falar que está à disposição. Vou te explorar agora. Ricardo, Tá certo. maravilha, assim, falando das parcerias até, eu, desde o início, desde que a gente abriu a nossa empresa aqui, a ProAgrícola, a gente já atua, eu atuo na extensão rural, e não só com projetos, né, mas na extensão como um todo, já há 10 anos. Mas a nossa empresa aqui tem 6 anos. E desde quando nós abrimos a empresa, eu sempre fiz questão de frisar isso. Assim. Eu nunca vi os nossos concorrentes como inimigos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu mais quero ver é o mercado nosso cheio de consultores, projetistas, trabalhando, oferecendo serviço, agora oferecendo serviços de qualidade. Só assim a Exatamente. gente eleva o nível do trabalho da gente e a gente contribui de fato. A gente tem um papel social muito importante, né, Ricardo? O trabalho Muito. que a gente faz, ele impacta muito a questão social mesmo do município, né, econômica do município. O município que eu moro aqui é uma cidade pequena, são 32 mil habitantes só. Porém, o comércio aqui, as atividades de comércio, o que movimenta o comércio são as atividades agropecuárias do município. E assim, grande parte do nosso país, né? Que é um país agropecuário, com potencial agropecuário. Então, a gente tem um papel social, né? Uma responsabilidade muito grande de impactar a vida dos nossos clientes de maneira social e econômica. Isso me dá uma alegria, uma satisfação, um orgulho de fazer parte dessa área muito grande. Então, não vejo os nossos concorrentes, os nossos colegas como inimigos jamais. E o que a gente Também mais não. deseja é formar essa rede mesmo, sabe? De apoio, e onde a gente possa trocar informação e aprender todo mundo junto, se ajudar, porque isso fortalece, né? Esse movimento fortalece a gente como profissional e é uma coisa que eu acredito muito. Então, obrigada, sem dúvida nenhuma, hoje você fortaleceu muito a nossa rede aqui e te agradeço muito aí pela disponibilidade. Agradeço todo mundo que esteve aqui conosco, as pessoas que voltaram depois que o Instagram desligou na cara da gente. Muito obrigada. Nosso projeto, todas as terças e quintas nós temos lives, mas semana que vem, excepcionalmente, a gente não virá com as lives, porque semana que vem nós vamos estar com o curso de avaliação de imóveis rurais acontecendo e em função da organização do curso, né, da estrutura aí do curso para oferecer o melhor aí para a turma que está se inscrevendo, a gente não vai vir aparecer com as lives na semana que vem, mas na semana seguinte a gente já volta tudo ao normal e aí você está convidado para poder assistir com a gente aqui, tá? E logo, logo você vai voltar aqui para poder trocar mais informação conosco. Tá bom? Gente, Tá sigam bem. o Ricardo nas redes sociais dele, o Instagram dele, Ricardo underline Miranda. Falei certo? É underline 3 vezes. Underline 3 vezes, é por isso que é gigante assim, né? É. Porque nunca, Ricardo, eu só, underline, 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 Miranda. isso. Porque quando eu fui fazer a inscrição lá, não sei quando, no Instagram não estava disponível só um underline. Eu coloquei dois, também não esteve. Aí coloquei três, aí foi quando Vem apareceu 3. disponível. Tá certo. A gente também, nosso canal no YouTube, dá uma força lá pra gente, se inscrevam lá no canal da gente. Raquel Moraes, agrônoma, Helenilson Silva, agrônomo. A gente está postando vídeos direto, compartilhando informações com vocês. E as inscrições de vocês, as visualizações, compartilhamento é o que traz a gente energia para a gente poder continuar com esse trabalho que a gente acredita tanto. Então, dá essa força aí pra gente. Muito obrigada e boa noite a todo mundo. Ricardo, obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite a todo mundo. Boa noite, Raquel, e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.